Com o fim das férias, vamos voltar com a série Geografia com Games. E para começar, vamos tratar de um tema que é bem clássico nos games, um tema de geopolítica, a guerra dos Estados Unidos contra algum outro país do mundo, seja a Rússia, seja a Coreia do Norte, seja algum país do Oriente Médio, China. Mas antes da gente abordar esse assunto em específico, a gente tem que descobrir, afinal, o que é a geopolítica? Muita gente acha que geopolítica é a abreviação da união das palavras geografia e política, mas isso está errado. O termo geopolítica é de autoria do cientista político sueco Rudolf Kjellén. Ele usou o termo geopolítica inspirado na obra do geógrafo alemão Friedrich Ratzel, Geografia Política. Ratzel, aquele mesmo Ratzel que criou o conceito de espaço vital que Hitler usou para justificar a marcha alemã sobre a Áustria, iniciando os eventos da Segunda Guerra Mundial. Mas essa já é uma outra história. Voltando para a geopolítica, é preciso dizer que ela não é um termo de um conceito único. A geopolítica, aliás, é isso. Não, a geopolítica tem diversos sentidos, dependendo do autor que você quer ter como base. Mas de forma geral, nas escolas é dito que geopolítica é o conjunto de decisões e medidas políticas adotadas baseando-se em informações e dados geográficos, informações como relevo, economia, população, clima e tantos outros. Então aqui o que a gente vai ver vai ser fatores geográficos que justificariam tantas guerras que Rússia e Estados Unidos travaram nos games, depois para cenários do Oriente Médio e outros países da América. Então, vamos voltar no tempo, no período da Guerra Fria, o período do primeiro Call of Duty Black Ops, entre 1945 até 1991, Estados Unidos contra a União Soviética, capitalismo contra o socialismo, e os dois lados lutando de diversas formas para assegurar seu território de influência. Bem, as formas de garantir que esse território de influência fosse mantido eram diversas, por exemplo, domínio cultural, científico, econômico ou bélico. Se você já jogou Civilization, sabe mais ou menos como é que funciona. O país se desenvolve a tal ponto que começa a influenciar e realizar tratados de cooperação com outros países, conseguindo assim expandir sua área de influência sem necessariamente mexer nas suas fronteiras políticas. No caso da Guerra Fria, só não houve um conflito bélico porque ambos os lados temiam os resultados de uma guerra franca, já que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham tecnologias de armas de destruição em massa, as armas atômicas, as armas nucleares, que, se utilizadas, poderiam resultar num verdadeiro Armageddon. Se você já jogou Fallout, consegue imaginar mais ou menos do que eles tinham medo, né? Do que eles temiam transformar o mundo. O ápice dessa tensão de uma possível guerra nuclear ocorreu durante a crise dos mísseis. Esse episódio ocorreu quando os Estados Unidos descobriram silos de lançamentos de mísseis atômicos soviéticos em território cubano, a cerca de 150 quilômetros do território estadunidense. O primeiro-ministro soviético, Nikita Khrushchev, afirmava que era apenas uma questão de defesa de território cubano contra uma possível invasão dos Estados Unidos. Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, exigiu a retirada dos mísseis ou então uma guerra ia ser inevitável. E a guerra só não aconteceu porque a União Soviética e os Estados Unidos afirmaram um acordo de retirada de armas atômicas que estivessem próximas um do outro. Mas até que esse acordo fosse firmado, foram exatamente 13 dias sem nenhuma informação e ninguém sabia se nesses 13 dias a guerra já teria começado ou não. Passada a Guerra Fria e o fim da União Soviética e, consequentemente, a criação da Federação da Rússia, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia continuaram, obviamente, com seus arsenais e o seu poderio militar que eles acumularam não só ao longo do período da Guerra Fria, né? Assim, então, a gente já tem dois fatores que fazem com que a Rússia seja um dos principais inimigos dos Estados Unidos nos games. O primeiro é o fator histórico, onde temos uma clara relação de rivalidade e tensão entre os países, né, que ficou bem claro aí durante o período da Guerra Fria, mesmo que ainda a Rússia fosse a União Soviética. O segundo fator é o poder militar herdado do período de guerras e da Guerra Fria, possibilitando assim a entrada do país num conflito de grande escala, como a gente viu em, por exemplo, Call of Duty Modern Warfare 2.3, né? Para entrar numa guerra de proporções globais, o país tem que ter um arsenal
que justifique aí a entrada nessa guerra. E como a gente viu durante esses períodos de guerra, a Rússia e obviamente os Estados Unidos tinham um arsenal bem elevado. Mas ainda assim há um terceiro fator de ordem cultural e política, e que portanto para alguns pode ser verdade, para outros não, dependendo da sua posição política. Ao colocar os russos como inimigos a serem derrotados nos games, há quem acredite que isso funciona como uma propaganda subliminar para exaltar o poder dos Estados Unidos, o poder do capitalismo, sobre o poder dos países estrangeiros, sobre o país do socialismo, representado no caso pelos russos. E que isso funcione muito bem na cabeça de jovens que, como a gente sabe muito bem, consomem que nem loucos jogos de guerra como o Call of Duty. Se isso é verdade ou não, cabe a você aí tomar seu posicionamento político sobre esta possibilidade. Mas agora vamos mudar de panorama para algo mais recente. O 11 de setembro e o atentado nas Torres Gêmeas. Após os ataques ao World Trade Center, o então presidente George W. Bush adotou uma série de políticas que ficariam conhecidas como a Doutrina Bush. Basicamente, a Doutrina Bush declarou guerra ao terrorismo, através do direito autoproclamado de iniciar guerras contra países e regimes que abriguem terroristas ou que possam representar ameaças futuras contra os Estados Unidos. Essa doutrina Bush foi aquela série de medidas então que a ONU, na época, condenou, mas que os Estados Unidos simplesmente ignorou e iniciou uma série de campanhas militares no Oriente Médio. Assim, os Estados Unidos começaram uma série de ofensivas contra o chamado Eixo do Mal, uma lista de países que os Estados Unidos consideravam uma ameaça contra os países do bem. Entre eles, podemos citar países como Coreia do Norte, Irã e Iraque. No caso, o Iraque foi o primeiro alvo, já que o Afeganistão já estava com tropas estadunidenses em território ali combatendo soldados. Os games, obviamente, seguiram o panorama e começaram a abordar os conflitos no Oriente Médio, aproveitando que o assunto estava na mídia e assim poder maximizar sua publicidade. O primeiro Modern Warfare, o Call of Duty 4, possui diversas fases num país fictício do Oriente Médio, porque no final das contas a guerra vende muito bem. A associação do islamismo ao terrorismo causado por toda essa publicidade, esse foco que se criou sobre a questão do Oriente Médio, através do discurso dos líderes islâmicos, criando todo um teor religioso ao conflito, acabaram evocando a teoria de Samuel Huntington, o choque das civilizações. Essa teoria propõe um mundo organizado em blocos religioso-culturais em constante conflito entre si. Essa teoria, entretanto, perde força no mundo atual, porque o mundo não está dividido em blocos exclusivamente culturais e religiosos. Mas a teoria do choque de civilizações, dentro do contexto da guerra do terror, da doutrina Bush, acaba tendo sentido, exatamente por causa desse discurso, desse teor religioso que se criou, principalmente quando a gente vê os líderes islâmicos falando que Allah vai punir os países que estão contra o Islã e por aí vai. Por fim, temos um panorama atual, com conflitos eclodindo internamente. Longe das grandes potências que estamos acostumados a ver nos games, né? Como a gente acabou de ver, Estados Unidos, Rússia, por aí vai. A gente tem guerras civis na África, movimentos nacionalistas na América do Sul, a questão palestina está longe de ter uma solução, e por aí vai. Todos esses conflitos podem muito bem servir de um plano de fundo para futuros games, com exceção da questão palestina, porque eu acho que aí eles já vão estar mexendo com uma questão religiosa bem aprofundada e eles vão querer evitar polêmicas muito grandes. Mas o próprio fato do próximo Call of Duty ter fases na Venezuela, palco de uma política ultranacionalista e região com presença do narcotráfico, já indicam essa possibilidade de fugirem dos cenários mais tradicionais, de potências como Rússia e por aí vai. Ainda o uso de potências militares também é bem possível. O game Homefront não foi exatamente um grande sucesso, mas se aplicou a teoria do eixo do mal da doutrina Bush e colocou os norte-coreanos como grandes vilões do game, que invadiram os Estados Unidos, por aí vai. Outro exemplo é o próximo Battlefield, o Battlefield 4, onde teremos provavelmente a China como uma vilã. Pelo menos é o que a gente consegue imaginar através dos gameplays e dos trailers.
O que pode dizer que talvez seja a vez da Electronic Arts tentar fazer uma propaganda subliminar dos Estados Unidos, do capitalismo estadunidense contra um comunismo, dessa vez chinês. Será que vai ser verdade? Aí cabe novamente a você aí tomar sua própria decisão, sua própria postura, sua própria opinião, que dentro da geografia, dentro da geopolítica, é o ideal, você criar sua postura política, criar sua opinião própria. Então vamos resumir o que vimos hoje. Geopolítica não é a união das palavras geografia e política. Geopolítica é um conceito que possui diversas definições de acordo com o autor que se toma como base. Na escola, basicamente, geopolítica nada mais é do que decisões políticas adotadas baseando-se em informações e dados geográficos. Nos games, a geopolítica se mostra bastante presente em diversos games, em especial ultimamente nos FPS, onde costumam ocorrer conflitos militares entre países, entre grandes potências militares, normalmente Estados Unidos e um outro. A Rússia, por exemplo, entra bastante, por quê? Porque no seu histórico a gente tem uma grande rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, ou União Soviética no caso, e ambos os países possuem um grande poder militar acumulado ao longo dos anos. O Oriente Médio também é um outro palco de guerras nos games. E por que é utilizado tanto o Oriente Médio como referência? Porque, principalmente depois dos atentados de 11 de setembro, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, começou uma série de ofensivas militares que ficou conhecida como a Doutrina Bush, onde os Estados Unidos declaravam ter o direito de começar guerras contra países que eles consideravam um perigo contra os Estados Unidos. Países que entravam no eixo do mal, uma lista de países que poderiam atacar os Estados Unidos cedo ou tarde. A mídia acompanhou isso e, por tabela, os games também acabaram acompanhando esse ritmo para se aproveitar da publicidade, porque a guerra, infelizmente, vende e rende muito bem. A associação do islamismo ao terrorismo e o teor religioso do conflito fez com que a teoria do choque de civilizações de Samuel Huntington fosse relembrada por alguns teóricos. A teoria em si não é muito válida porque ela defende que o mundo é dividido em blocos de ordem religioso e cultural, e a gente sabe que hoje em dia o mundo está muito mais dividido por questões econômicas. Mas ela foi relembrada devido a essa possibilidade do mundo ainda poder ser dividido em ordem religiosa, como mostrado na guerra no Oriente Médio. E agora a gente tem vários conflitos eclodindo não entre grandes potências, mas longe delas, na verdade. Na África a gente sempre teve guerras civis e a mídia parece nunca ter dado muita atenção. Aqui na América do Sul a gente está vendo políticas nacionalistas surgindo, políticas de esquerda. Palestina ainda está em conflito. E tudo isso pode servir de palco aí para um futuro game, Call of Duty, Battlefield, uma outra franquia, quem sabe. E tudo isso, obviamente, vai continuar acontecendo, vai continuar virando palco para games, porque a guerra vende bem. E com isso, então, a gente vai encerrando mais uma Geografia com Games. E não se esqueça que as férias foram extremamente divertidas, tenho certeza, mas não se preocupa não, que as férias do fim de ano estão mais perto do que você imagina.